boa tarde para os irmãos. Boa tarde, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Quero considerar com vocês alguns textos introdutórios antes de nós adentrarmos no assunto proposto. E o primeiro texto vai estar no livro de 1 de Pedro. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 1 de Pedro. De Pedro, capítulo 4, capítulo 3 e versículo 15. Porque assim está escrito, irmãos: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O outro texto está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esses textos, ambos, vêm nos falando de uma defesa. A apologética significa defesa. No nosso contexto, está correlacionado com a defesa da fé. E nós vamos falar a respeito desse assunto, um assunto muito importante. As pessoas, tanto da igreja como de fora, geralmente nos questionam a respeito disso, mas principalmente os nossos irmãos adventistas do sétimo dia. Eu quero deixar bem claro que eu não vim aqui essa tarde para falar mal, ou difamar, ou denegrir, marginalizar, glamorizar os nossos primos adventistas do sétimo dia. É muito comum nos encontros, quando a gente vai tratar sobre a questão da reforma de saúde, que a gente costuma dar o nosso posicionamento, esse livro é apresentado. E nesse livro contém uma parte onde tem mais ou menos no máximo umas 3, 4 linhas, que diz que nós não devemos fazer do alimento carne prova de comunhão. E está escrito: não devemos fazer da carne prova de comunhão. E se está escrito no Espírito de Profecia, se está escrito no testemunho que não se deve fazer da carne prova de comunhão, então quais foram os critérios com os quais os fundadores da nossa mensagem, os nossos pioneiros, eles se embasaram para transformar essa questão em uma prova de comunhão, tendo em vista que o próprio Espírito de Profecia fala para não se fazer da carne prova de comunhão. E nós vamos analisar alguns aspectos nesse sentido. A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que não dá para você entender um assunto baseado em apenas 3, 4 linhas. É lastimável que a forma com a qual esse livro foi escrito não foi dentro dos padrões daquilo que a profetisa havia idealizado, tanto esse livro como o livro O Lar Adventista. Se vocês pegarem o livro O Lar Adventista e vocês forem ao prefácio dessa compilação, que foi escrita após a morte da irmã White, vocês vão ver que tem uma nota introdutória dos fideicomissários que diz que o livro ele foi preparado dentro dos critérios estabelecidos pela profetisa. Fala que eles suprimiram algumas coisas, mas que eles organizaram os assuntos, os temas, dentro de uma sequência lógica. Mas quando a gente vem para o Conselho sobre o Regime Alimentar e vai também para o lado adventista, a gente vê que ele não segue uma sequência lógica. Você vê que uma carta, um determinado documento, ele tem uma numeração, é uma numeração alta, depois vem uma sequência, aquela sequência quebrada, ela diminui, ela cresce, depois decresce de novo, sobe e desce.
O Espírito de Profecia tem um conceito interpretativo que não é só você ler o texto como ele está, mas você tem que levar em consideração o tempo, o lugar e a circunstância. E em 4 linhas apenas, não dá para se respeitar esse critério. Então se pega um texto, se lê e se coloca como uma palavra final. Eu não vou apresentar por conta do tempo, mas existe um trabalho de uma investigadora muito séria, uma pesquisadora, apologista muito respeitada, chamada Raquel Waltz, e ela fez uma pesquisa muito mais ampla do que a minha nessa questão, e eu li o material dela, e por mim mesmo também eu cheguei à mesma conclusão que ela. Essa parte que fala que nós não devemos fazer da carne prova de comunhão, que eles colocaram apenas 3, 4 linhas aqui nesse livro, no máximo um parágrafo, é um manuscrito de aproximadamente 11 páginas. E eu pergunto, dá para você ter a compreensão a respeito de um assunto, de um manuscrito de 11 páginas, se detendo apenas em 4 linhas? Será que você vai realmente compreender o que ele está dizendo? Então ela começa ali falando, ela dirige a mensagem, ora ela dirige a mensagem aos pastores, ela dirige a mensagem depois aos pais, dirige aos educadores e depois por fim aos filhos, e assim segue. O manuscrito é dividido por etapa, por parte. Seria muito bom se tivéssemos aqui um quadro para a gente trabalhar e subdividir todas essas partes. Mas se vocês quiserem aprofundar, eu recomendo que vocês leiam o livro Testemunho para a Igreja, volume 9, e o Testemunho para a Igreja, volume 8, que vem tratando a respeito dessa questão. E no texto que eu li como introdução, nos fala sobre a importância de nós estarmos preparados para dar a razão da nossa fé. Constantemente nós somos questionados do porquê que nós não comemos determinados alimentos. E o que costuma se dizer é por causa da igreja, é porque a sua igreja proíbe. E quando a gente fala que é a igreja, a ideia é que fica que uma coisa que por imposição. Eu já vi alguns oponentes dizer que os reformistas simplesmente, eles só não comem carne porque são obrigados a não comer, porque se eles comerem, eles são disciplinados e porque tem resolução. E no dia que essas resoluções mudarem, todo mundo vai comer carne. Mas será que é assim, irmãos? Nós temos um compromisso. O nosso compromisso não é com as resoluções da nossa igreja, porque as resoluções da nossa igreja, elas podem passar por mudança. E as nossas resoluções, elas não são canônicas. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. O nosso compromisso é com o está escrito. O meu compromisso nessa tarde com vocês é com o está escrito. E nós iremos analisar as evidências dentro daquilo que foi proposto e farei o possível para esclarecer. Na parte final, se alguém durante a exposição tiver pergunta, anote, se possível, para não esquecer. Estou muito mais ansioso pelas perguntas de vocês do que para expor o tema, porque é mais interessante quando chega na parte das perguntas. Estou muito confiante que sairá boas perguntas correlacionadas a este assunto. E diz por aí que tempo é dinheiro. Mas eu, porém, digo a vocês que tempo não é dinheiro. Porque dinheiro a gente perde, a gente trabalha e consegue novamente. A gente ganha outra vez. O tempo não. O tempo não é dinheiro. O tempo é vida. Aqui vocês não estão gastando o tempo de vocês. Aqui vocês estão gastando parte da vida de vocês. Esforçar-me-ei dentro do tempo que me é proposto, aproveitar ao máximo e transmitir ao máximo daquilo que puder de informação a vocês no que diz respeito a este assunto. No texto introdutório, lido pelo nosso missionário, que foi em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, se não estou enganado, versículo 20, vem nos falando que o nosso corpo ele é o quê? Um templo. E nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Amados, não se joga lixo em um templo. Nós temos que cuidar desse templo. Agora, o que acontece se todos os dias você arrancar um tijolo do templo? Se hoje você arrancar um tijolo do templo, ele vai cair? Ele não vai cair. Mas se amanhã você vir arrancar o tijolo, ele vai cair? Não vai cair? Talvez ele dure uma semana, possa ser que ele dure até um mês, você arrancando um tijolo daqui, um tijolo dali. Mas se você continuar gradativamente
arrancando os tijolos, ainda que de forma aleatória, o que vai acontecer? Vai chegar um dia que esse templo ele vai ruir. Existe dois tipos de suicídio. Existe o suicídio rápido e existe o suicídio lento. Já dizia um escritor que a humanidade tem caminhado para cavar a sua sepultura com os próprios dentes. O homem não morre, ele se mata. E por fim nós vemos que muitas pessoas têm cometido suicídio através dos seus hábitos, através da bebida, através do cigarro, das drogas e mesmo através da comida. E digo mais a vocês, se um dia o alimento carne, ele foi considerado como um alimento, esse tempo já não é mais. Aqui nós temos o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o que, irmãos? Até ser dia perfeito. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O sol não já nasce no seu fulgor. Quando ele nasce pela manhã, você até consegue olhar para ele sem pestanejar, sem piscar o olho. Mas e quando ele está ao meio-dia? Como que é o clarão? É muito forte, é muita luz, é muita claridade. Prezados irmãos, no progresso da verdade não é diferente. É da mesma forma. É do mesmo modo. A Bíblia nos diz que se alguém tem falta de conhecimento, peça a Deus que o dá liberalmente. Um certo palestrante, ele sempre realizava as suas palestras e tinha o seu motorista que o acompanhava. Unicamente o seu motorista o acompanhava. E ele era muito requisitado, era um intelectual muito renomado, um PhD. Ele sempre fazia suas palestras em lugares diferentes. E o motorista observou que sempre que ele ia fazer uma palestra, ele falava do mesmo assunto. Ele falava da mesma coisa. Sempre repetia o mesmo assunto. Só que para pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas era o mesmo assunto. O motorista acompanhava ele e sempre sentava lá atrás, na última cadeira, lá no canto, lá no finzinho, sentava lá e ficava observando. Nunca falava nada. E já fazia anos que ele acompanhava ele de ir de um lugar para o outro, e ele sempre repetia o mesmo assunto, a mesma palestra. Um dia o motorista, ele terminou uma conferência muito renomada, muito prestigiada. O motorista, quando ele entrou no carro, o motorista falou isso: olha, eu quero te dizer uma coisa. De tanto ver você falar a mesma coisa, de tanto ver você dissertar a respeito do mesmo assunto, eu consigo fazer isso que você faz. Essas reuniões, essas coisas aí que você faz, eu consigo também palestrar igual você. Sou capaz de expressar, esboçar até os seus gestos. De tanto ver você fazer a mesma coisa. O palestrante olhou para o seu motorista com um sorriso no rosto e disse: fico muito feliz que você tenha evoluído a tal ponto. Meus parabéns, pois você terá a maior oportunidade da sua vida. Nós iremos para um lugar muito distante. Lá ninguém me conhece, eu vou estar lá pela primeira vez. E as pessoas estão numa grande expectativa para me receber. E você vai fazer a palestra no meu lugar. Dessa vez, eu serei o motorista e você será o palestrante. Está feito o acordo? Ele está feito. E ele, todo o dinheiro, todo o cachê da palestra vai ser teu. Ele ficou feliz. Ele disse na hora. Então o motorista, chegaram ao dia, o palestrante tirou seu luxuoso terno, tirou seus calçados, entregou ao motorista, o motorista tirou a sua roupa de motorista, entregou ao palestrante. E agora eles chegaram no lugar da palestra. E quem chegou dirigindo? O palestrante, foi para o volante e foi para o banco de trás. Chegou lá, já tinha uma comitiva de imprensa, todo mundo querendo entrevistá-lo, seguranças daqui. E o palestrante, vestido de motorista, passou livre, e todo mundo queria falar com o tal palestrante, que era o motorista, e já dirigiram ele para o auditório.
aquela escolta toda, aquela segurança, porque o homem não podia falar, que o tempo era muito curto, era uma pessoa importante. E agora o palestrante, que estava vestido de motorista, foi sentar aonde? No lugar onde o motorista costumava sentar, lá atrás, no canto, na última cadeira. Então, passaram a palavra a ele, apresentaram ele com todas as honras, todo o seu vasto currículo, mais de meia dúzia de diplomas. E ele começou a falar com uma convicção, uma confiança, e fez uma apresentação formidável. Todo mundo ficou encantado. As pessoas ficaram estarrecidas porque nunca tinham visto alguém de um conhecimento tão elevado como aquele homem. E aí ele fez o fechamento, e foi aplausos daqui, aplausos dali, e ele entregou o microfone ao mestre de cerimônias, e quando ele foi virando as costas para se retirar, um grupo de intelectuais se levantaram e disseram assim: esperem, minha gente, essa é uma oportunidade única, e possa ser que nunca mais em nossas vidas nós teremos uma oportunidade como esta. Esse homem tem um conhecimento fora do comum, é uma oportunidade de nós reconferenciarmos, estendermos mais um pouco e fazermos uma sessão de perguntas. E quando falaram isso, ele se virou, olhou para o palestrante, que agora era o motorista, que estava lá no canto, bugalhou o olho e disse: meu Deus, o que eu vou fazer? Isso nunca aconteceu. Durante todo esse tempo, anos e anos acompanhando isso, quem nunca faz pergunta para ele? Porque justamente para mim, todo o seu conhecimento já tinha acabado, e ele se preocupou porque as pessoas não estavam ali para brincar, eram pessoas inteligentes. Então ele orou a Deus, respirou fundo, tomou o microfone e disse: faça uma primeira pergunta. Então um dos intelectuais se levantaram e fizeram uma pergunta muito difícil, muito complicada. Ele olhou, sorriu e disse: eu não acredito, por favor, não me mate de vergonha. Eu não acredito que eu viajei de tão longe numa canseira terrível com o meu motorista para ouvir uma pergunta tão simples como essa. Essa é uma pergunta tão simples, mas tão fácil, que até mesmo meu motorista é capaz de responder. Responda para ele, meu motorista. E o palestrante que estava no canto do tipo motorista se colocou de pé e respondeu aquela pergunta. Então, de repente, um outro se levantou e ficou abismado com o conhecimento do motorista e já envergonhado fez uma pergunta mais difícil ainda. Ele disse: minha nossa, eu não acredito. Outra pergunta simples. Essa é uma pergunta tão fácil, mas tão simples, que até o meu motorista é capaz de responder. Mais uma vez, respondam para eles, meu motorista. E ele se colocou de pé e de uma forma esplêndida respondeu aquela pergunta. Eles não ousaram perguntar mais do que 3 vezes, porque já estavam curados de vergonha, já não podiam subsistir diante das respostas do motorista. Se o motorista desse homem tem esse conhecimento, imagina se ele abrir a boca para responder. Vai ser humilhação total. Moral da história, meus irmãos: se alguém tem falta de conhecimento, peça a Deus que o dá liberalmente. Eu falei aqui pela parte da manhã de que o fato de você não ter uma resposta para uma pergunta não significa que essa resposta não exista. Você simplesmente não a encontrou. Eu conheço muitas pessoas que vivem perguntando aos pastores, às vezes aos missionários, a um a outro, e muitas das vezes as respostas que recebem nem sempre as respostas que eles querem. Mas eles não têm as respostas que eles querem porque simplesmente não foi feita a investigação necessária. E se você tem um senso daquilo que é a resposta que você procura, você também tem um senso da investigação que tem que ser feita, e ninguém melhor do que você. Nós não somos piolhos para ir por cabeça de ninguém. Nós devemos investigar a verdade por nós mesmos. Nós vimos que a verdade ela é progressiva. E aqui nós temos um texto do livro Obreiros Evangélicos que diz assim: sempre que o povo de Deus estiver crescendo, em graça obterá constante compreensão mais clara de sua palavra. Há de distinguir mais luz e beleza em suas sagradas verdades. Isso se tem verificado na história da igreja em todos os séculos. E assim continuará até o que, irmãos? Até o fim. Deus diz que no tempo do fim, a sua igreja, a igreja remanescente, ela continuaria a crescer no entendimento. Não parou com a igreja apostólica, não parou com a igreja primitiva, não parou com a reforma protestante, não parou com o movimento milerita, não parou com a igreja adventista, e vai parar conosco. Nós não podemos estagnar com aquilo que os nossos pioneiros descobriram, estabeleceram.
nós temos muito ainda a progredir no campo do conhecimento. Isso não é invenção minha, isso não é invenção nossa, é o que está escrito no Espírito de Profecia. E se vocês não quiserem crer no que eu estou dizendo a vocês, creiam na pena inspirada. Prezados irmãos, as pessoas elas têm uma concepção errada de como que se deu o movimento adventista. No livro Caminho a Cristo, página 112, está escrito: quando o povo de Deus está crescendo na graça, vai constantemente obtendo uma compreensão mais clara de sua palavra. O que está escrito, irmãos? O texto que a gente leu: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nem precisa interpretar. O Espírito de Profecia dá o conceito de quê, irmãos? De progressividade, de crescimento no entendimento. Você não já nasce andando, você não já nasce sentando. Na verdade, você só fica deitado. Mas o que acontece com o tempo? Com o tempo, primeiro você senta, depois você vai engateando, aí você fica em pé, você vai cambaleando, e por fim, daqui a pouco você está caminhando, daí você corre, por fim está dirigindo bicicleta, moto, e aqueles que andam até em uma roda, arriscando a vida. Então, mas nem sempre é assim. O que eu quero dizer é que não só no aspecto físico, mas no aspecto espiritual nós temos que estar constantemente crescendo. Os adventistas do sétimo dia proclamam verdades momentosas. Há mais de 40 anos o Senhor nos deu luz especial sobre a reforma do regime alimentar. Mas de que modo estão andando nessa luz? Quantos têm recusado viver de acordo com os conselhos de Deus? Como povo, nosso progresso deveria ser proporcionais à luz que, irmãos? À luz que recebemos. Nosso dever é compreender a respeito dos princípios da reforma de saúde. Nunca existiu um povo na terra que tivesse tanto conhecimento, tanto entendimento a respeito dos assuntos da saúde como o nosso povo. Até os ímpios aí fora bebem das vertentes do nosso conhecimento. Você chega aí às vezes em clínicas de pagãos, você chega aí em pessoas que não conhecem nada da nossa fé, que usam as nossas literaturas para curar, para fazer tratamentos. Você chega lá e só tem um livro aqui do Balbach. Os caras não sabem nem pronunciar o nome direito, fala que é o Balbach. Está lá a coleção, as floras, as plantas, as curas, às vezes nem os nossos membros têm tudo lido como eles. E estão usando esse conhecimento. O povo judeu, quando esteve aqui na terra, eles foram um povo que foi poderosamente agraciado com bênçãos materiais. Um povo rico materialmente. Mas essa última geração, esse último remanescente foi agraciado também com uma bênção muito mais superior. Conhecimentos formidáveis no que diz respeito ao progresso no campo da ciência natural. E isso é uma bênção, é uma ferramenta que Deus concedeu. Mas a grande questão é, como povo, nosso progresso deveria ser proporcional à luz que recebemos. Veio a luz da reforma de saúde, e o povo ficaram como? Progrediram, avançaram no conhecimento. Estão até hoje querendo fazer reforma, dizendo que vão fazer reforma e nunca que vão parar de comer carne. Mas graças a Deus, Deus suscitou um remanescente que segurou esta bandeira. Deveria crescer. Há mais de 40 anos, quando ela escreveu esse texto, ela testemunho para a igreja, testemunho número 9, testemunho para a igreja número 9, página 157. Tem pessoas que pensam que quando a igreja adventista ela se organizou, ela já se organizou com suas doutrinas prontas. Não. A igreja adventista ela surgiu do movimento milerita. Para quem não está muito familiarizado, em 1844 houve um desapontamento. O desapontamento de 1844, as pessoas achavam que os desviriam naquela época, ele não veio, foi como um prato quebrado ali no movimento milerita. Como que acontece quando a dona de casa deixa o prato escapulir e ele cai no chão e ele se quebra? 1844 foi como um prato quebrado. O prato, quando ele cai no chão, é caco para todo lado. Assim foi em 1844. Da Batista renovada saiu a super renovada, da presbiteriana já saiu outra, da congregacional, e foram saindo várias ramificações de igrejas que já haviam naquela época, vários movimentos se esfacelaram em átomos, grupos independentes. Assim foi o movimento de 1844, um prato quebrado.
Mas surge ali um grupo de pessoas sinceras do movimento mileiritas, um remanescente, restaurando algumas verdades, primeiramente em torno da questão do santuário e depois na compreensão de outras verdades. Como foi composto o núcleo fundador daquilo que seria a Igreja Adventista, que era menos de meia dúzia de pessoas no seu início? O movimento mileirita, ele era composto de 44,3% de metodistas, 27% de batistas, 9% de congregacionais e de congregacionalistas, 8% era composto de membros da Conexão Cristã, 7% era composto de presbiterianos. E cada igreja dessa tinha a sua teologia, a sua forma de crer, as suas doutrinas divergentes uma da outra. Esse povo agora se reúne num só grupo, e eles agora, mediante a atuação do Espírito, eles se organizam para formar passo a passo aquilo que seria a teologia adventista. Não tinha essas verdades todas que nós conhecemos ou que nós temos hoje. Não era assim. Não é a igreja já pronta que se separou de outra. Não. Bem diferente. Então, eles se reuniram e foram formular as suas crenças. Então, era necessário, é claro que quando você vai à história, você vai encontrar coisas absurdas, porque você tem uma igreja que ela não estava organizada. E mesmo depois de organizada, leva um tempo para ela estruturar aquilo que é o seu conjunto de doutrina, aquilo que seria os seus dogmas. Conselho sobre Saúde, página 531. O Senhor expôs perante mim um plano geral. Foi-me mostrado que Deus daria ao seu povo, que guarda os seus mandamentos, uma reforma alimentar. E que quando eles a recebessem, suas enfermidades e sofrimentos deveriam diminuir gradualmente. Mostrou-se-me que essa obra progrediria. Como é que começaria, irmãos? A reforma de saúde viria de uma vez? A gente vê que a luz da reforma de saúde veio em 1863, mas a luz veio toda em 1863? Não. Diz que progrediria. Primeiramente, Deus daria. Quando que Deus deu? Em 1863. Mas Deus não deu a luz por completa, toda, no seu todo. Por quê? Porque o povo não suportaria. Então, o que aconteceria? Ela já tinha advertido o que ocorreria. Diz que essa mensagem viria de progredir, não ia ficar naquilo. Os americanos naquela época não tinham nem hábito de tomar tanto banho, devido a ser um clima frio. Os camaradas ficavam mais de 7 dias sem tomar banho. Tinha aqueles que ficavam 15, 20 dias sem tomar banho. Ainda existe isso lá nos países gelados da Europa, imagina aí. O tanto de enfermidade, a pessoa transpirando aquelas impurezas, depois o organismo reabsorve de novo. Por isso que ela fala da importância de tomar o banho antes do pôr do sol. Porque tinha gente que ficava não sei quantos dias sem tomar banho, mais de 15, 20 dias, e quando ia banhar, queria banhar no sábado. Ela disse, não, isso é violação. Por isso que ela falou aquelas palavras: tomai vosso banho, engraxai vosso sapato, é possível deixar tudo pronto. Foi nesse contexto que ela lançou essas palavras. E que isso é o que, irmão? Reforma de saúde. Depois ela falou da importância de vir com a roupa limpa, de usar a roupa limpa. Por quê? Por causa das sujeiras. Então, foi um conjunto de coisas. E ela teve, ao princípio, ela teve luz sobre a reforma de saúde, sobre a questão da carne, mas não foi de uma forma muito profunda. Depois isso foi se alargando mais ainda. Ela teve um entendimento mais completo, a gente vai ver isso. Naquela época, os remédios que eram usados, a ciência era muito mais do que atrasada. Os camaradas médicos usavam até ópio como medicação. Vê se pode. Como que era a saúde? Como que era o sistema de anestesia naquela época? Era mal que empregada. O Will Smith mesmo, quando foram, para quem não conhece, o Will Smith, autor de profecias de Apocalipse e Daniel, ele teve a sua perna amputada praticamente sem anestesia em cima de uma mesa. Imagina, o jovem pioneiro. A medicina era muito atrasada naqueles tempos, naquelas épocas. E depois foi como? Foi progredindo, foi avançando. Não era como hoje. Mas Deus tinha mensagens especiais.
Os médicos recomendavam, sabe o que para a doença dos pulmões? Cigarro, charuto, tabaco. Se não, se você fumar, recomendava como medicação. Eles entendiam que se sangrasse o paciente e o paciente perdesse um pouco de sangue, ele poderia ficar curado, porque eles acreditavam que grande parte das enfermidades estava correlacionado com a alta vitalidade que o corpo tinha. Então cortava o sangue, colocava o indivíduo para sangrar um pouco, ele perdia um pouco da vitalidade, e aí eles acreditavam que a cura acontecia. Coisas absurdas que mais tarde a ciência passou a condenar. Era assim nos dias da irmã White. Quando a irmã White ela surge com a luz da reforma de saúde, ela surge anos-luz de sua época. As pessoas achavam absurdas as coisas que ela falava. Absurdo, dizia, essa mulher é uma louca. Como que ela pode falar contra isso? Sendo que a ciência, a medicina fala isso. Igual hoje. Tem coisas que está nos testemunhos, e quando você pega, tem até irmãos nossos que é nutricionista, não, mas a ciência diz assim, e aquilo e tal. Por quê, irmãos? Porque a ciência ainda não comprovou. Mas não significa que não vai comprovar. Muito do que ela falou depois veio só sendo confirmado posteriormente. Mas isso é um outro estudo. Eu já falei disso aqui. Eles usavam o cigarro como medicina. E a carne suína? Naquela época os médicos, eles não condenavam o uso da carne de porco. Mas nem os médicos, mesmo os adventistas, eles usavam carne de porco. Tem um texto no Testemunho para a Igreja que muitas pessoas não entendem esse texto. É um texto que ela fala assim: vi que vossas ideias não seriam preconcebidas se você as guardasse para si. Não incomode os criadores de carne de porco. Eu estou parafraseando, né? E aí a gente vai entender o contexto desse texto, porque tem irmãos que falam que esse texto não é inspirado, e isso não é verdade. O texto é inspirado, mas nós vamos entender o contexto em que ela falou essas palavras, o porquê que ela falou essas palavras, e se realmente foi uma visão de Deus ou não, e se isso contradiz o que está em Levítico e Deuteronômio ou não. Aqui nós temos um leitãozinho assado, a pururuca, só faltou a maçã na boca dele, para quem gosta de um leitãozinho assado. E eu quero apresentar para vocês essa evidência, esse documento. Esse aqui é o jornal A Verdade Presente. O primeiro escrito de ensino, nesses primeiros livros, tem um texto de uma visão que a irmã White teve a respeito da obra de publicação. E Deus falou para a irmã White: olha, o teu esposo deve escrever um jornal, e a princípio esse jornal ele vai ser pequeno, vai ser distribuído e enviado, mas depois vai vir recursos, e depois ele vai se tornar grande. Aqui vocês estão vendo um exemplar do jornal original da época. Esse aqui é o jornal A Verdade Presente. O primeiro redator desse jornal foi Tiago White. Esse exemplar que eu estou mostrando para vocês, ele não é o primeiro, mas eu tenho o primeirinho que foi lançado, eu tenho também. Esse aqui é o de novembro de 1850. Então alguns adventistas estavam questionando sobre essa questão da carne de porco, alguns irmãos da igreja. Pode ou não pode comer carne de porco? E Tiago White quis resolver essa questão. E naquela época não era como hoje, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha e-mail. Eles debatiam essas questões através dos periódicos. E Tiago White quis pôr fim a essa questão através do jornal A Verdade Presente. E vamos ver o que ele escreveu nesse jornal. Na página 87, essa que vocês estão vendo, aqui está a fotocópia original em inglês. Para quem não sabe em inglês, aqui está uma pequena transliteração. Diz assim: alguns dos nossos bons irmãos estão preocupados em relação a comer carne de porco, e muitos se abstêm dela pensando que a Bíblia proíbe isso de nós. Não nos opomos à abstinência do uso da carne suína, se for feita em motivos certos. Olha, não vou se escandalizar. Vamos ver primeiramente a problemática, depois nós vamos à solução. Tiago White continua:
Pensamos que o uso muito livre e abundante dele e outros alimentos de origem animal, dos quais muitos, até mesmo alguns dos nossos irmãos, na verdade presente, não são sem culpa. É um pecado, pois obstruir e entorpecer a mente, em muitos casos, prejudica a constituição. Mas nós não acreditamos de forma alguma que a Bíblia ensina que seu uso adequado na dispensação do Evangelho é pecaminoso. E ele continua: mas nós nos opomos a uma má aplicação das Sagradas Escrituras ao sustentar uma posição que só irá distrair o rebanho de Deus e conduzir as mentes dos irmãos da importância da presente obra de Deus entre os remanescentes. O erro, por menor que pareça, escurece e agrilhou a alma, e se persistir na vontade conduz a densas trevas e a grandes erros. E mais cedo ou mais tarde, seus resultados fatais aparecerão. Vocês viram? Quem escreveu isso? James White, ou Tiago White. Imagina um negócio desse aqui na mão de um assembleiano, na mão de um batista, na mão de um teólogo presbiteriano, um regaço que ele não faz. Foi o esposo da profetisa que escreveu isso, Tiago White. E ele já tinha casado com ela, já era um marido e mulher, e ele escreveu isso aqui. Vocês lembram o que eu falei no início? Era composto de diversas igrejas, 43 da Metodista, 27 dos Batistas, 9% dos congregacionais. A teologia não estava formada ainda. Eles não tinham um entendimento completo a respeito do assunto. O que a gente leu aqui no início? Que a verdade ela seria como? Progressiva. É como a luz da aurora. E quando a gente entende isso, fica fácil a gente compreender de como que se dá esse processo da carne como prova de comunhão. Aqui ele sustentou o uso da carne suína, e baseado em Atos capítulo 10. Eu não coloquei aqui, mas foi baseado em Atos capítulo 10 que ele fez essa argumentação. Está na página 38, também do mesmo jornal. Meditação para não esquecer, página 165, diz assim: George Knight, um dos maiores historiadores da Universidade de Andrews, ele diz assim: anos depois de 1850, que ele escreveu esse artigo, depois desse artigo que a gente acabou de ler, Ellen White escreveu a uma mulher chamada Kurtz, dizendo que a ingestão de carne suína não era prova de comunhão. E diz mais, Tiago White escreveu no verso: para que você saiba, agora que foi falar Tiago White, para que você saiba qual é a nossa posição sobre o assunto, devo dizer que acabamos de abater um porco de 90 quilos. É brincadeira? Ele disse: não, aqui a gente come um leitãozinho mesmo. Matamos agora há pouco aqui um porco de 90 quilos, tem carne para a semana inteira. Isso está na história. Tiago White escreveu isso. Já pensou? Irmãos, se um negócio desse aqui acontece com um pioneiro do movimento de reforma, os inimigos estariam demonizando, colocando no inferno, isso e aquilo, onde que já se viu, mas está escrito na Bíblia, está em Deuteronômio, estaria demonizando, igual eles fazem com outros textos, que a gente vai estar vendo. O que aconteceu, irmãos? Quando Tiago White ele escreveu aquele artigo, o irmão Haskell, eu vou deixar mais para frente quando a gente chegar no texto. Agora, olha esse texto aqui, História do Adventismo, página 17. E Vida e Ensino 210. Diz assim: História do Adventismo, página 17. Um casal que em 1858 queria obrigar a jovem igreja a renunciar totalmente à carne de porco. Isso resultou num testemunho da irmã White, indicando que os anjos estavam guiando a igreja de modo prudente. Deus está guiando um povo, e não alguns poucos indivíduos separados, aqui ou acolá. Um crendo
isso e outro crendo aquilo, disse ela. O que aconteceu, irmão, em 1858? Um casal leu Deuteronômio 14, Levítico 11, entendeu que as carnes de porco não eram para ser usadas, que era um erro usar aquilo. E eles queriam fazer o quê? Eles queriam fazer uma reforma na igreja. Queriam transformar o uso da carne suína em prova de comunhão, porque a Bíblia condena. E nessa questão eles não estavam errados. Só que tem um detalhe: eles estavam muito mais adiantados do que todo mundo, muito mais à frente do que toda a igreja. Vocês lembram da história de Jacó? Quando Jacó ele vem saindo, ele vem ao encontro do seu irmão Esaú, que Esaú vem ao encontro dele, e aí Esaú vai, perdoa ele, os dois se abraçam, e ele convida ele para ir rápido. Ele fala: não, meu senhor, permita que eu vá no passo das crianças e do rebanho, para que não aconteça aqui, para que não pereça. Muitas das vezes faz necessário nós irmos no passo das crianças. No desenvolvimento da teologia, das verdades do Adventismo, foi assim. Algumas pessoas estavam muito mais adiantadas, como Joseph Bates, como Andrew, como muitos outros, como no caso desse casal, que era o casal Haskell. Foi Stephen Haskell que teve um entendimento mais amplo a respeito disso. Era ele que queria fazer essa reforma, mas a igreja não estava como? Não estava preparada. Deus queria guiar passo a passo a igreja ao propósito original. Começando por aqui, pela carne suína. E ela falou isso: o modo com o qual Deus vai trabalhar não é independente. Não é um achando uma coisa, outro achando outra, mas de uma maneira uniforme. E continua. Deixa eu ver. Deus está guiando um povo do mundo, exaltando a plataforma da verdade eterna. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Disciplinará e habilitará o seu povo. Eles não estarão em divergência, um crendo em uma coisa e outro tendo uma fé e opinião inteiramente oposta, e movendo-se cada qual independente do conjunto, pela diversidade dos dons e governo que ele pôs em sua igreja, todos alcançarão a uniformidade na fé. Então, quem que daria esse passo, irmão? Seria uma pessoa? Seria irmão White? Mas seria quem? A igreja. Quem é que faz essa questão prova de comunhão? A igreja. Diz: não, vai ser algo de forma uniforme, não é algo independente. Não é um crendo em uma coisa, outro crendo em outra. Não, vai ser um consenso de unidade. E aqui é o texto que explica o contexto daquela declaração que ela falou sobre Haskell. Olha o que está escrito. Em 1858, no mesmo ano, que aquele casal lá que a gente deu na história do Adventismo queria fazer uma reforma, olha o que ela escreveu para Stephen Haskell e sua esposa. Vi que suas ideias sobre a carne de porco não seriam prejudiciais se você as retivesse para si mesmo, mas em seu julgamento e opinião, os irmãos têm feito dessa questão uma prova, e seus atos têm demonstrado que vocês creem sobre isso. O que o Haskell queria transformar? Prova de comunhão. Se você não largar a carne, você não pode ser da igreja. Não pode. Mas a igreja estava preparada para isso, irmãos? Todo mundo comia carne de porco. Estava cheio de gente criando porco, plantando café, plantações de lucro. Como é que a igreja ia fazer prova de comunhão? Seria uma injustiça, uma covardia. 2 pesos, 2 medidas. Aí chegava um pastor que falava contra a carne de porco. Chegava outro que a família dele comia um leitão de 90 quilos. Como é que ia ficar? Uma Babilônia. E aí a irmã White lança essas palavras. Mas teve uma razão pela qual ela falou isso aqui. Vi. O que Deus mostrou para ela? Depois que Tiago White escreveu aquele artigo de 1850, o Haskell ficou investigando o assunto. Ele fez uma pesquisa sobre essa questão da carne de porco. E quando foi em 1858, o Haskell ele ia publicar
a sua defesa a respeito, mas ele ia demolir, ele ia destruir aquela argumentação que a gente mostrou aqui do periódico da verdade presente. O que ia acontecer, irmãos? Pessoas iam perder a fé, a igreja ia cair em descrédito, porque era algo que ia chegar de uma vez. O povo não estava preparado para aquilo. A gente viu que era gente de todas as partes, já havia um desapontamento. O povo já se encontrava na desconfiança devido ao desapontamento de 43, 44. Aí Deus dá a visão para irmão White. Vi que vossas ideias não seriam prejudiciais se você não as guardasse para si. Não é que era errada a mensagem deles, mas que ainda não tinha chegado o tempo, porque já estava escrito em Deuteronômio. Como que poderia ser erro? Está em Deuteronômio 14 e está em Levítico 11. Não tem como ser erro. Então não era a mensagem em si que ela estava censurando, mas o que, irmãos? O tempo e a forma como eles queriam colocar ainda não era apropriado ainda. Deus trabalharia de uma forma diferente. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 276. Pouco depois da organização da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em maio de 1863, quando a igreja contava com quantos membros, irmãos? Quantos? 3.500 membros a igreja tinha quando ela se organizou em 1863. Todo reformista tem que saber disso aqui. Ellen White recebeu uma visão chamando a atenção dos adventistas para a importância da boa saúde íntima em relação ao bem-estar físico e à vida espiritual. O esclarecimento proporcionado relacionava-se com vários aspectos do viver, inclusive o regime alimentar, o valor do ar puro, o uso da água, o vestuário saudável, o que mais? Exercício, repouso e etc. Irmãos, reforma de saúde não é só deixar de comer carne. Reforma de saúde é ter saúde. Você pode não comer carne e estar com a saúde toda arrebentada. Por quê? Você não faz caminhada, você não respira ar puro, você não se exercita. Que reforma de saúde é essa? Você só não come carne, mas vive afundado no açúcar, vive afundado na Coca-Cola, no refrigerante, bolos extremamente doces, no pastel de rua, só porque é de queijo, que é pior do que comer carne. Eu vi como é que frita lá. Eu estava na padaria lá, na fábrica da morte, já estava até com a consciência pesada lá de colocar óleo naquele negócio. E o povo afunda nessas coisas e diz que estão fazendo reforma de saúde. Mas reforma de saúde é ter saúde. E aqui nós vimos que é um conjunto abrangente que Deus comunicou à sua serva. Agora, vejamos mais um pouco. Manuscrito 15 de 1889. Qual foi a posição de Ellen White quanto à carne de porco após maio de 1863? Não, mas a luz da reforma de saúde viu em 1863 e depois de 1863 ninguém mais comeu carne, nem a profetisa comeu carne. Por quê? Porque agora tinha a luz da reforma de saúde. Eu ouvi isso durante muito tempo. Mas será que é assim? Aqui eu apresento a vocês o manuscrito 15 de 1889. Diz assim: se és um praticante da Bíblia, tanto quanto um leitor, deves entender a partir das Escrituras que a carne suína foi proibida por Jesus envolvido na nuvem e que se revolvia. Isso não é uma questão de quê? De prova. Então, em 1889, ela acreditava que a carne suína deveria ser o quê? Proibida. Estava proibida na Bíblia, Levítico, Deuteronômio, mas ela colocou aqui que não deveria ser o quê, irmãos? Prova de comunhão. Em 1889, não deveria ser prova de comunhão. E vocês sabiam que nessa data a Igreja Adventista já tinha tomado a resolução de fazer da carne de porco prova de comunhão? Ela tomou essa resolução, eu não coloquei o documento aqui, mas eu tenho esse documento, em 1883. Eles já tinham votado essa questão com prova de comunhão. Mas mesmo depois dela ter tomado essa resolução, mesmo em 1889, ela falou o quê? Ela falou
que não deveria colocar como prova de comunhão. Por quê, irmãos? Porque justamente os passos principais ainda não havia seguido. Não havia seguido. Demorou para o povo se adequar a essas questões. Igual aconteceu também com as carnes limpas. Ninguém, nenhum adventista, é capaz de mostrar um texto no Espírito de Profecia, no manuscrito ou carta que seja, onde a irmã White falou diferente disso aqui. Onde ela diz assim: devemos fazer da carne de porco prova de comunhão. Ninguém é capaz de mostrar. Ninguém. Porque não existe esse texto. Mas como é que a gente sabe então que se deveria fazer? Os critérios estabelecidos. É simples. Quando você lê, embora ela não use essa expressividade, você chega a essa conclusão. O mesmo se aplica com as carnes limpas. E os oponentes, eles ficam pedindo aos reformistas um texto. Onde está escrito para fazer das carnes limpas prova de comunhão? Onde que está escrito que é para fazer prova de comunhão, para não se comer peixe? Onde que já se viu não batizar uma pessoa só porque não come peixe, só porque come peixe? Mas a gente vê aqui que a luz da reforma já tinha sido dada. E em 1888 ela falou que a respeito da carne de porco não se era para fazer prova de comunhão. E agora? De primeiro eu falava disso com eles, já que não é para fazer da carne prova de comunhão, por que vocês fazem da carne de porco prova de comunhão? Não, mas ela está falando aqui da carne limpa. E outra, a carne de porco já está lá em Deuteronômio 14, Levítico 11, está muito claro. Mas aqui ela fala, ela já sabia de Levítico, já sabia de Deuteronômio. Mas mesmo assim ela falou. Aqui nós temos um texto claro, ela falando a respeito disso. Mas mesmo assim a igreja, na qualidade de um corpo organizado, entendeu que deveria se fazer dessa questão uma prova de comunhão. E agora como é que fica? É importante a gente entender isso, irmãos, porque esses foram os mesmos passos que os nossos pioneiros tomaram. E aí eles pegam os textos descontextualizados e colocam a gente como sendo do capiroto, do tinoso, como sendo fraudulentos, desonestos, porque o Espírito de Profecia fala uma coisa e a gente faz outra. E não é bem assim, conforme nós queremos. A revista Ministério, de 1986, nos diz assim, na página 7, de fato, enquanto reconhecendo que a carne suína foi proibida por Jesus em volta da nuvem, que se revolvia durante o êxodo, Ellen White afirmou enfaticamente que mesmo o comer porco não é uma questão de prova de comunhão. Revista Ministério, página 7. Isso aqui foi um PhD, um pastor da Andrews, que publicou isso aqui na Revista Ministério. Eu tenho essa revista original. Então, os teólogos adventistas mais estudiosos sabem disso, que mesmo depois, apesar de reconhecer, ela não transformou essa questão numa prova de comunhão. Ela não fez isso. Se você pedir um texto, não vou te dar nesse profecia. Onde ela transformou, ela fala que não deveria ser comido, ela fala que não deveria ser usado, ela fala disso. Tem textos fortíssimos, mas cadê o texto que diz que é para fazer prova de comunhão? Não tem. O mesmo acontece também com as carnes limpas. E agora? É justo querer glamorizar, deslegitimar o movimento de reforma, se nós aplicarmos também os mesmos critérios, palmilharmos pelos mesmos caminhos que eles seguiram no que diz respeito à carne de porco para com a carne limpa? É um ponto para refletirmos. Revista Ministério, de fevereiro de 1994. Aqui nós temos um artigo de George Knight, professor de História da Igreja da Universidade de Andrews. Aqui nós temos alguns dados da revista, eu fiz questão de colocar a página original da revista. Diz assim: em 1803, chegaram o tempo para mudanças na área da saúde, incluindo no uso da carne de porco. O conselho de Ellen White estava de acordo. Enquanto isso, seu esposo e outros diziam, por volta de 1877,
que comer carne de porco era pecado. O que Tiago White e outros pioneiros defendiam, irmãos? E comer carne de porco era o quê? 72. Era pecado. É 1872. Obrigado, Tiago. Eles diziam que era o quê? Pecado. Ellen White, por sua vez, jamais tomou a posição extrema de seu esposo. Em 1889, que aquele manuscrito que a gente acabou de ler, ela escreveu que a carne suína foi proibida por Cristo envolvido numa nuvem, encapelada, mas acrescentou, bem de acordo com seu conselho Arrástio, em 1888, eu acredito que essa data está errada, esta não é uma questão de teste, ela falou a ele. Aqui tem um erro de data, irmão, mas esse erro não foi meu, foi o erro do próprio escritor. Não é uma questão de teste. Para ela, como a declaração de 1889 indica que este era um assunto relativo à saúde. A diferença no tratamento do assunto do uso da carne de porco dado pelo casal White é informativo. Ambos mudaram as suas respectivas posições, mas Tiago tomou o extremo, mais ou menos assim. Então, primeiramente, Tiago White ele defendia a ideia de que podia comer o negócio. Depois ele passou a defender, mais tarde, de que era o quê? Que era pecado. Ellen White ela não defendia ainda assim. Falava que era proibido, mas ela não colocava ainda como pecado. E assim eles foram avançando no conhecimento. Eles foram progredindo. Ellen White colocou alguns alimentos como prova. Vamos ver. Não estabelecemos regra alguma para ser seguida no regime alimentar. Mas dizemos que nos países onde são comuns as frutas, cereais e nozes, os alimentos carnes não constituem o alimento próprio para o povo de Deus. Não estabelecemos regra alguma para o regime alimentar. Se proibir o uso da carne de porco, está estabelecendo ou não? Está estabelecendo. Se ele está incluído no regime alimentar, e antes ele é usado e agora ele é proibido, está sendo estabelecido. Mas ela coloca aqui um detalhe, que nos países onde há frutas, há alimentos, ninguém tem desculpa para não deixar de comer carne. Qual era a desculpa nos dias dela? Não, tem a pobreza, tem lugar que é gelado, tem lugar que é frio. E esse povo aqui, como é que vai ficar? E as pessoas usavam isso como pretexto. Mas tinha lugar que era muito rico na biodiversidade, em termos de alimentos, e o povo continuava fundado na carne. Então era só uma desculpa esfarrapada. E ela fala que não tinha desculpa nesse sentido. Então os adventistas estabeleceram ou não regras sobre carnes imundas? Essa é a pergunta. Aqui nós temos o manual da igreja, que é considerada a constituição deles, diz assim: significa também que, sendo nosso corpo o templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele inteligentemente. Olha o argumento. Devemos adotar alimentos mais saudáveis possível e abstermos de alimentos imundos, identificados nas Escrituras. E diz mais: visto que as bebidas alcoólicas e o fumo e o uso irresponsável de medicamentos e narcóticos são prejudiciais ao nosso corpo, também devemos nos abster destas coisas. Crê que o corpo é templo do Espírito Santo e que é seu dever honrar a Deus, cuidando do mesmo, evitando o uso daquilo que é prejudicial, abstendo-se de alimentos imundos e do uso, fabricação ou venda de fumo ou bebidas alcoólicas em qualquer de suas formas para consumo humano. Então aqui nós podemos ver que eles tinham, irmãos, uma declaração explícita a respeito desse assunto. Esse aqui que eu trouxe é um bem recente, mas tem um mais antigão, da época de 1883, o primeiro manual da igreja. Mas eu coloquei esse aqui que é o mais atual. Então eles tinham uma declaração espírita para proibir a carne de porco. Vocês viram que no argumento usado foi colocado que o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito. Se alguém destruir esse templo, o que acontecerá? Deus o destruir, Deus destruirá. Então não tem um mandamento na Bíblia: não fumarás maconha.
Não tem um mandamento na Bíblia proibindo o uso de Coca-Cola, uso de café. Embora o Espírito de Profecia diga que seja pecado, não tem isso na Bíblia. Mas a Bíblia diz, a nossa regra de fé fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. E se nós destruir, Deus destruirá. O que aconteceu com o povo no deserto? Salmos, no livro de Salmos, lá conta, no livro de Números também conta, que eles morreram quando eles desobedeceram esses princípios. Nós somos o Israel moderno. Nós fomos tirados do Egito, estamos indo para uma Canaã muito mais superior que aquela. E Deus quer que nós cuidemos da nossa saúde. Nós temos que avançar. Nós temos que avançar na reforma de saúde. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar ao breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre o nosso povo uma obra que ainda não se fez. Se ainda não se fez é porque não estava acontecendo. Tinha os textos, tinha os escritos, mas essa reforma não estava acontecendo. Mas pelo fato de não estar acontecendo, significa que nunca aconteceria? Não. Estava profetizado que essa reforma deveria acontecer. O que mais? Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne e que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. E eu pergunto a vocês, irmãos, colocar em risco a saúde física é pecado ou não é? É pecado. Fumar maconha, irmãos, é pecado ou não é? É pecado. Cheirar cocaína é pecado. Por quê? Porque você está destruindo o corpo. E hoje? Se você consome a carne, hoje é consenso no campo científico de que mais de 90% dos casos de câncer está associado ao consumo de carne, e principalmente a carne vermelha. E como é que está a situação? E aí tem indivíduos que têm coragem de dizer que não é pecado. E repito a vocês, se um dia o alimento carne foi saudável, conforme está escrito aqui nesse livro, hoje em dia o seu uso apropriado já não é mais. Essa já não é nenhuma mensagem mais adventista. O mundo pecador, tem gente aí fora aí, que está muito mais à frente do que os adventistas, do que nós. Tem muito mais vegano, então não falando de vegetariano, que não pertence à fé adventista, que não come carne, não come isso, não come aquilo, do que próprio adventista e reformista. Se pegar reformista e adventista, em que estado nós estamos? E diz mais, muitos que são agora, são meios convertidos, quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus, para não mais andar com eles. Ela escreveu isso em 1902. O que é uma pessoa meio convertida, irmãos? Ah, eu sou vegetariano. Aí de vez em quando o que ele faz? Ele come carne. Ele come carne. Eu vou citar um exemplo. Quando eu fui chamado para o ministério, eu me recordo de um caso que aconteceu. Nós tínhamos uma igreja em posição de Rio Verde, temos. Essa igreja ela tinha mais interessados do que membros. Mais interessados do que membros. Qual é essa quantidade de pessoas que tem aqui? Só de interessados. A igreja foi construída por interessados. Os interessados construíram a igreja. A princípio eles congregavam na igrejinha de Bambu. O obreiro nosso, era muito amigo meu, nessa época eu estava no sul de Minas. O obreiro nosso foi envenenado por heresias. Descreu na divindade de Cristo, da doutrina do Espírito Santo. Só que nós não sabíamos que ele estava naquela situação. Ele sempre levava um membro para acompanhar ele nas visitas. Nós não sabíamos que ele estava daquele jeito. E aí, aquele irmão, ele chegou na casa de uma pessoa, foi fazer uma visita, a pessoa não era da igreja, e na hora da refeição, a pessoa serviu o quê? Carne de porco, leitão, pururuca. E o que ele falou? Não, obrigado. Afundou dentro. Encheu a barriga. E ele não só fez isso, como ele contou isso no público lá para os nossos interessados em Conceição do Rio Verde. E os membros ficaram escandalizados, os interessados ficaram escandalizados. Nós tínhamos uns 8 membros, o resto era só interessado. Eles ficaram escandalizados. Mas como é que pode? Um missionário? Ele disse, irmãos, mas Deus foi tão bom que aquela pessoa colocou aquela carne de porco, e para não escandalizar, a gente comeu. Mas Deus foi tão misericordioso que providenciou uma Coca-Cola geladinha ali, já destruiu toda aquela carne imunda. E glória a Deus por isso.
E todo mundo assim atônito, assustado, imagina. Aí o pessoal ligado para a associação, pastor Josias, a igreja mudou suas crenças, vocês vivem orando aí, pedindo para a gente orar por essas conferências geral, vocês direto estão tomando decisão, a gente não sabe o que é decidir, a gente ora, mas vocês mudaram alguma doutrina, alguma crença? Disse não. E começou a encher o pastor de perguntas, o presidente de perguntas. Ele, irmãos, o que está acontecendo? Disse, não, irmão, você vai ter que vir aqui, porque a gente quer conversar com você. O pessoal já estava para sair da igreja. Eles já tinham feito os planos. Disse, irmãos, para onde que nós vamos? Nós não tem para onde ir. Nós achávamos que era verdade. E agora o camarada está ensinando isso aqui. Aí o presidente chegou, quando chegou uma câmara de interessado, estava lá, todo mundo lá, estava esperando numa hora assim como essa. Aí chamaram o pastor lá para frente, pastor, faça favor. E começaram a fazer um monte de perguntas para ele. Irmão, essa doutrina foi abandonada, e essa aqui, e essa. O pastor, meus irmãos, eu não estou entendendo por que vocês estão me perguntando isso. Não mudou doutrina nenhuma. O que está acontecendo, gente? É aflito. Ele disse, não, porque aqui o missionário chegou aqui e falou isso, isso, isso. E era o colega dele, né? O obreiro dele. E o mundo desmoronou sobre a cabeça do coitado do pastor. E ele ficou assim, sabe, irmãos, os irmãos nos perdoem, mas esse não é o nosso posicionamento. E eu dou a palavra aos irmãos que nós vamos resolver essa questão. Fui marcado no seminário em Belo Horizonte só para tentar resgatar esse pastor, esse obreiro. Chamaram todos os obreiros, todos os missionários, levaram um apologista especializado no assunto. Ninguém sabia dessa situação, a gente ficou sabendo lá, nessa igreja, porque os irmãos falaram. E ele tentando trabalhar para fazer a cabeça dos irmãos por baixo dos panos, pregando as escondidas, para colocar dúvida nos irmãos. E ninguém sabia. E aí, lá no seminário ele se manifestou. Ele falou, eu não creio nisso. Eu não acredito nisso, eu penso assim, assim. E começou a combater o apologista que estava apresentando. Ele disse, não, mas não é assim. E aí foi falando, foi apresentando. Irmãos, por que eu estou contando isso para vocês? Vocês acham que isso não acontece no nosso meio? Será que não tem pessoas no nosso meio convertidas? Quando você vê um missionário, um obreiro, um pastor, às vezes pode acontecer até com o pastor. As pessoas mudam. As pessoas mudam, os sentimentos mudam, meus irmãos. E daqui a pouco você vê a pessoa pregando algo diferente, trabalhando contrário à ordem do ministério da igreja de Deus. Cuidado. Essas questões devem ser tratadas com seriedade. Essas questões, elas devem ser denunciadas, porque não é honesto. São pessoas que são mantidas com o dízimo. Quão solene é você ser mantido com as ofertas, com o dinheiro sagrado, meus irmãos, para fazer a obra do adversário, o trabalho de rebelião contra a causa de Deus, a troco do ganho, ficar até aposentar para depois manifestar o caráter. Vocês poderão ser levados a testemunhar, se é que já não estão testemunhando esse tipo de prática. Pessoas que muitas das vezes vêm na calada da noite, aproximando como querendo fazer o bem, mas com que objetividade? Demolir a nossa fé. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão, sairão do povo de Deus. Para o que, irmãos? Não mais andar com eles. Grande conflito 608. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário, tornando-se o quê? Os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Não é mais nossos irmãos, são antigos. Se tornam inimigos porque os nossos inimigos não são nossos irmãos. Pode observar que os piores inimigos da nossa fé são aqueles que já pertenceram, já estiveram no nosso meio, saíram de nós porque não eram de nós. Não mais andarão com eles. Manuscrito 115, 1903. Nós vimos 1902 e 1903. Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Conselho sobre saúde, página 450. Diz mais: verduras, frutos, cereais devem constituir nosso regime. Nem um grama de carne deve entrar em nosso estômago. Comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem.
Não precisava matar as criaturas lá no Éden, meus irmãos. O homem subsistia dos produtos naturais da terra. É desígnio de Deus levar o seu povo ao princípio, lá no início. Aí alguém pode argumentar, irmão, mas lá no início não tinha panela, não tinha fogo, o povo não cozinhava, é verdade. Mas também lá no início não tinha carne. O povo comia frutas e verdura. Era o mais natural possível. E é esse desígnio que nós temos que voltar. E quanto à aprovação do consumo de carne por Ellen White após 1863? Houve? Vamos ver? Ellen White e a carne após 1863. Conselho sobre regime alimentar, página 482. Está escrito: mas desde que o Senhor me apresentou em junho de 1863 a questão do comer carne em relação com a saúde, deixei o uso deste alimento. Durante algum tempo foi bastante difícil gostar de pão, que antes pouco me apetecia. Perseverando, todavia, cheguei a conseguir. Tenho vivido cerca de 1 ano sem o quê? Sem carne. Aqui ela fala, já fazia 1 ano que ela estava como? Ela estava sem carne. Depois de 1863. Presta atenção. Então ela já tinha algum conhecimento sobre a carne. 1873. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 289. Olha o que ela escreveu em 1863. A senhora não precisará voltar para o seu camarote. Eu lhe providenciarei um bom lugar para dormir. Ajudado pela camareira, fui levado a um salão superior e um colchão de crina foi colocado sobre o assoalho. Embora isso fosse realizado no tempo mais rápido possível, fiquei muito doente e deitei-me em meu colchão e não me levantei dele até amanhã da quinta-feira seguinte. Durante esse tempo comi somente uma vez umas poucas colheradas de caldo de carne e bolachas. O que aconteceu aqui, irmãos? Em 1873, aqui nós vemos que ela, em situação de saúde, ela bebeu um caldinho aqui para se fortalecer. Em 1873, com biscoito, com bolachas. Por quê? Ela se encontrava muito debilitada. Vamos entender isso aqui, porque quando você vai falar desse assunto, eles pegam e apresentam esses textos. E como é que você vai contextualizar isso? Você vai explicar isso? Não, mas a senhora White comia carne enquanto estava doente. Vamos prosseguir. Vamos com calma. Outro texto. 1800, Manuscritos Releases, Manuscritos Releases, volume 20, página 204. O seu pai, em 1866, o seu pai está melhor. Temos matado um esquilo preto selvagem por dia. Ele aprecia muito quem? Tiago White. Tiago White estava doente em 1866, ali numa certa região, e ali ele manteve ali uma dieta, no seu caso, doença de quê? Esquilo. Esquilo é imundo, né, irmãos? É roedor. E ele utilizou. E olha as datas: 1860, 1866. Esquilo preto. Em 1873, agora, o irmão Globo saiu para caçar. O vento estava muito forte para pescar. O irmão Glove andou 10 milhas, mas não encontrou uma caça. O William atirou num esquilo cinza para fazer ensopado para o irmão Glove. Aqui novamente nós vemos o Manuscritos Releases, volume 20, página 211, em 1873, eles fazendo uso, mais uma vez, da carne de esquilos. Ok.
Quando Ellen White deixou completamente a carne? Vamos ver? 1894. Nós já vimos que a luz começou a vir em 1863. Nós já vimos que a questão é progressiva. Ela fala assim, desde o acampamento de Brighton, ocorrido em 1894, eu bani completamente a carne da minha mesa. Ficou entendido que, estando em viagem ou em minha casa, nenhuma dessas coisas será usada por minha família ou estará sobre a minha mesa. Eu tive algumas apresentações à noite sobre esse assunto e eu sinto que estou fazendo certo, banindo a carne de minha mesa. Quando, irmãos? 1894. Então aqui ela fala que ela baniu. Até aqui, em algumas ocasiões excepcionais, circunstanciais, em casos de viagem, sobrevivência, questões de saúde, ela usar ainda alguma carne. Ela achava que se usasse, a princípio, ela ficaria mais forte, ela recobraria as forças. Só que aí depois, ela foi tendo entendimento que não era bem assim. Quando vocês lerem esse livro, de como se deu o processo da reforma de saúde, dentro do sanatório, vocês vão entender melhor essa questão. Como se deu essa questão do uso da carne em condições de saúde. A princípio ela achava, inclusive era até servido dentro do sanatório para pessoas que eram doentes. Depois foi sempre tirado, aí era servido em uma mesa à parte, depois no quarto, depois no quarto, depois quem quisesse comer, que comesse em suas casas, mas não nas instituições de saúde. Isso ajuda a gente a compreender melhor de como se deu esse processo. Um ano após o avanço passo, ela diz assim: temos uma família grande, além disso muitos hóspedes, mas nem carne nem manteiga é posto na nossa mesa. Usamos nata de leite de vaca, que nós mesmos nos alimentamos. Compramos manteigas para fins culinários, de leite de onde as vacas se acham em condições saudáveis. E tem bons pastos. Isso é em 1895. Aqui ela já não fala mais de uso de carne. Ela já fala aqui de um outro aspecto, de um cuidado com os derivados, de alimentos derivados animais. 1896, 2 anos após, ela escreveu: tenho uma grande família que chega muitas vezes a 16 pessoas. Há nela homens que trabalham no árduo, que derrubam árvores. Esses têm mais vigorosos exercícios, mas nenhuma partícula de carne é posta em nossa mesa. A carne não tem sido usada por nós desde a reunião campal, aqui, daquela lá de 1894. Não era meu desígnio tê-la na minha mesa, em qualquer tempo, mas instantes alegações foram feitas de que alguém não podia comer isso ou aquilo, e que seu estômago podia digerir carne melhor, e que qualquer outra coisa, assim foi incitada a pô-la em minha mesa. Todos que se chegam à minha mesa são bem-vindos, mas diante deles não ponho carnes, cereais, verduras, frutas frescas ou em conservas constituem o nosso cardápio. O que aconteceu, irmãos? Depois que ela tomou aquela resolução, que ela não mais usava, houve ocasiões que teve pessoas que ficaram doentes, que não conseguiam comer outra coisa a não ser caldo de carne. E agora o que fazer nessa situação? Então houve casos que ela serviu, colocou, mas ela fala, não é a nossa prática, não faz parte do nosso regime. Isso é em 1893, 1896. Por que Ellen White teve tanta dificuldade em abandonar definitivamente o consumo de carne? Por quê? É muito importante a gente entender isso. Né? Vejamos, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 394. Ela diz assim: quando não me foi possível obter alimento de que necessitava, comi um pouco de carne algumas vezes, mas estou ficando cada vez mais atemorizada em fazer. Então tinha ocasiões que ela era compelida a comer,
ou comia ou morria, e ela chegou ao ponto de comer, mas mesmo nessas situações extremas, ela falou que era em viagens, quando faltava alimento, situações de extremo frio, a comida acabara na viagem, e tem isso também, outro aspecto histórico, eu não vou entrar aqui para ganharmos tempo. Ela diz, mas estou ficando cada vez mais atemorizada em fazê-lo. É diferente dos adventistas de hoje, irmãos. É diferente do povo de hoje que afunda na bisteca, que afunda na picanha que Lula prometeu. O preço da picanha está lá em cima, mas os caras não compram não, falta dinheiro para tudo. É um absurdo. Um outro dia, um irmão tocou um pastor adventista no mercado, carrinho cheio de picanha, só carne. Irmão, mas para que esse monte de carne? Ele falou, irmão, é um churrasco que eu vou fazer com os membros da minha igreja. Ela, irmão, por amor de Deus, não faça isso, você é um ministro. E aí citou um texto fortíssimo para ele, né? O irmão chega a tremer, mas não armou a picanha não, levou. Diz assim, qual foram outras situações, irmãos? Nós vimos aqui que em situações onde comprometia a vida, ela usou, diz assim, pobrezas e limitações extremas. A pobreza fez o vegetarianismo difícil, até mesmo impossível para alguns adventistas do sétimo dia, no século XIX. No Natal de 1878, os Whites convidaram uma família adventista pobre para juntar-se a eles no de jejum em sua residência, em Denison, Texas. Ellen White então escreveu, eu não vejo há anos tanta pobreza como eu tenho visto desde que vim para o Texas. Irmãos, extrema pobreza. O que aquelas pessoas tinham era só a carne. Lembrando que a igreja ainda estava consolidando esse negócio. A igreja ainda estava se adaptando com essa resolução. E aí, como é que fica? A irmã White, ela não era uma pessoa fanática. Ela era uma pessoa compreensiva. E era por isso que ela batia em cima disso, disse, gente, não devemos fazer, porque tinha pessoas que dependiam ainda daquilo. Revista Ministério, abril de 1886. Aqui eu coloquei a revista original. Aqui nós temos um artigo, Ellen White e o vegetarianismo. E olha o que está escrito. A conclusão do autor. Ellen White comeu carne, mesmo de porco, até 1863. Comeu carne limpa, em ocasiões excepcionais, até 1896. Até 1896, em algumas ocasiões extremas, ela ainda chegou a comer, que é justamente aquilo que a gente viu. Ela falou, estou ficando cada vez mais atemorizada. Mas depois dessa data aqui, meus irmãos, o que aconteceu? Houve uma mudança de paradigma. Aqui ainda na revista Ministério, a página 7 diz assim, precisamos avaliar Ellen White sobre o contexto de seu tempo, e nunca do nosso tempo, e as condições de sua época eram bem diferentes das de hoje. Então para nós hoje, fica muito fácil a gente falar algo, ler o texto, dizer, não, mas e a situação que aquele povo vivia? As condições. É por isso que diz assim, nada dos testemunhos é rejeitado, levando-se em consideração o tempo, o lugar e as circunstâncias. Diz assim, muitas conveniências domésticas nós temos hoje, tais como geladeiras, freezers para conservar frutas e vegetais, e outros comestíveis. Era totalmente desconhecido na época em que ela viveu. Naquele tempo, frutas e vegetais estavam disponíveis na estação certa. Por isso, durante grande parte do ano, os produtos frescos estavam indisponíveis e as pessoas praticamente comiam carne. Ou não comiam nada. A situação era totalmente diferente dos dias atuais. Em termos de café da manhã, algo que consideramos tão normal hoje, é bom lembrar que em 1863, a aveia, por exemplo, era considerada um alimento básico para o de jejum. Antes era vista como um remédio para certas doenças e vendida em farmácias por gramas, ou então como ração para
para cavalos. Para vocês verem como que era a situação daquele tempo. Os cereais matinais só foram desenvolvidos e comercializados por John Harvey Kellogg, que foi um médico formidável que revolucionou o sistema de saúde adventista. Só na década de 1890, a manteiga, o amendoim e outros excelentes fontes de proteínas disponíveis, a manteiga de amendoim e outras excelentes fontes de proteínas disponíveis hoje, também foi descoberto por John Harvey Kellogg, até os meados da década de 1890. Comer carne era, portanto, mais comum, geralmente mais necessário na época de Ellen White do que hoje. Pelo menos para aqueles que de nós que vivem em lugares onde frutos e vegetais de nós, alimentos semelhantes, estão disponíveis o ano todo, sejam frescos, ou enlatados, secos ou congelados. A gente vê que o contexto social mudou. Ninguém tem desculpa mais. A realidade é outra. E por que Ellen White não apresentou a abstinência da carne uma prova de comunhão? Por quê? Vejamos. Será que temia uma sacudidora? Testemunho Seleto, volume 2, página 390. Ela diz: caso a obra de temperança fosse levada avante por nós, como foi iniciada 30 anos atrás, se nossas reuniões campais expusessem diante do povo os males da intemperança, no comer e no beber, e especialmente os maus bebidas alcoólicos, uma vez que essas coisas fossem apresentadas em ligação com os sinais da próxima vinda, haveria o que, irmãos, entre o povo? Uma sacudidura. Haveria uma sacudidura. Então, como entender? Ela diz: não nos compete fazer do uso do alimento carne prova de comunhão. Devemos, porém, considerar influências que crentes professos que fazem uso da carne têm sobre outras pessoas. Como mensageiros de Deus, não devemos testemunhar. Nós não devemos testemunhar ao povo que comais, que bebais ou façais qualquer outras coisas, fazer tudo para a glória de Deus. Lembra do texto que a gente leu? Qual é o critério, irmãos? O critério é o quê? A Bíblia. O nosso corpo é o quê, irmãos? Templo do Espírito Santo. Para a reforma de saúde, o argumento bíblico que a irmã White usava para o abandono da carne é esse: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se alguém destruir, Deus destruirá. Que comais, que bebais, façais qualquer outras coisas, façais tudo para a honra e glória de Deus. Agora ela falou: não devemos fazer da carne prova de comunhão. Por quê? Que deveria ser considerado um exemplo que algumas pessoas estavam dando aos incrédulos nesse sentido. Aqui nós temos uma explicação da revista Adventista de 1974, eu coloquei a fotocópia original em boa qualidade. E aqui nós temos uma razão plausível para não colocar a carne como prova de comunhão. Eu acho interessante porque a pessoa que deu essa explicação, ele cita um exemplo daqui de Curitiba. E olha o que ele fala. Ele fala assim, ele diz assim: eu sempre recalco o alimento carne. A irmã White disse realmente, no volume 3 de Testemunho Seleto, que não se deve fazer de comer carne uma prova de comunhão. Mas devemos, ele fala. O que mais? Mas devemos considerar a circunstância em que ela declarou esse testemunho. Vamos ver agora o contexto. Os pastores comiam carne e exigiam dos que ingressavam na igreja que não comesse. Não é justo. Mas, em continuação, ao mesmo trecho cita o testemunho. Mas como podem aqueles que são pagos pelos dízimos continuar a envenenar a corrente da vida e dar exemplo para os outros? Outro dia, eu li para um pastor de Curitiba, cuja esposa está internada, um trecho do testemunho que diz que não se pode apartar para mestres
aqueles que não vivem a reforma de saúde. Porque sempre o exemplo é que dá ânimo para o sofredor abandonar algum alimento. O médico fumante em vão fala para o asmático ou para o canceroso do pulmão para abandonar o fumo, sendo que ele está dando exemplo pelo fumar. Não tem efeito algum. Não tem efeito igualmente os pastores, os ministros, enfim, que ensinam, devem dar o exemplo. Se eles praticam a palavra, tem poder, e isso ajuda aos viciados. Não só o fumo e a bebida são vencidos, mas a carne também. Vocês viram por que não deveria se fazer prova de comunhão, conforme a explicação aqui do próprio teólogo? Porque os pastores comiam, aí enviam os interessados, proibiam os interessados de não comer, mas eles comiam com suas famílias. Está certo isso, irmãos? Não. A reforma tem que começar pelo ministério, tem que começar de cima para baixo. E aí, irmão White, não podemos fazer da carne prova de comunhão. E foi nesse contexto que ela falou essas palavras. E aí pega essas 4 linhas e se coloca como se fosse a palavra final. Como colocar como prova se a maioria dos pastores continuava a consumir carne? Conselho sobre o regime alimentar 402, ela diz: por que então continuam os homens a preferir alimentos carnes? É uma pergunta que ela faz. Poderemos nós, possivelmente, ter confiança em pastores que às mesas em que é servida a carne, une-se aos outros em comê-la? Essa é uma pergunta retórica, irmãos. E qual é a resposta que vem? Podemos ter confiança em alguém que rouba os dízimos? Podemos ter confiança? A resposta já é óbvia, não. E ela lança essa mesma pergunta retórica no que diz a carne: podemos ter confiança a esses pastores que se unem a outros em comer? E o que as pessoas fazem? Tem pessoas abandonando a fé para se unir a esses homens, que o Espírito de Profecia denota que nem sequer são dignos de confiança. Então, como que não seria a prova de comunhão, irmãos? Outro ponto, Conselho sobre Saúde, página 133. Porventura os ministros do Evangelho, que estão a proclamar as verdades mais solenes enviadas aos mortais, devem constituir-se um exemplo ao regresso às panelas de carne do Egito? O que aconteceu com o povo que tentou voltar para o Egito, irmãos? Morreram, foram exterminados. O que aconteceu com o povo lá no deserto que quis retroceder às panelas de carne do Egito, e desejaram as comidas do Egito? O que aconteceu com eles? Morreram. E o ministro deve ser um exemplo, um mau exemplo, no regresso. Nós temos que ir para Canaã, irmãos, e não retroceder ao Egito. Foi profetizada uma postura mais firme. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. Então se deve se ver porque não estava vendo. A reforma de saúde deve efetuar entre o nosso povo uma obra que não se fez. Se não se fez é porque não estava ocorrendo, mas que se ainda faria. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, e que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora somente convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Não, irmão, tudo faz. Eu acho que isso aí não tem nada a ver, eu não como não, mas isso aí não faz diferença não. Quem quiser comer não está perdido. Essa pessoa é convertida, irmão? Não é. Essa pessoa não é convertida. No dia que ela abandonar a fé, a primeira coisa que ele vai fazer é comer carne. Seria uma posição extrema? Meu irmão, não deveis fazer da questão do regime uma prova para o povo de Deus, pois perderão a confiança em ensinos que são levados ao extremo. Deseja o Senhor que seu povo seja íntegro em todos os pontos da reforma de saúde, mas não devemos ir a extremos. Nós não somos extremistas.
No contexto da página 404, o assunto era sobre abandonar leite, ovos. Sim, isso sim seria na época dela levar ao extremo. Ou seja, tinha gente que defendia não só o não uso da carne, mas era contra o uso de leite e o uso de ovos. E ela considerou essas questões como indo ao extremo na sua época. Não significando que não chegaria também um tempo futuro que mesmo esses artigos também não seriam abandonados. Mas não naquele momento em si. A evolução da postura da profetisa em relação à luz foi-me claramente apresentado que o povo de Deus precisa tomar firme posição contra o pecado. Havia Deus de dar durante 30 anos ao seu povo a mensagem de que se querem possuir sangue puro e espírito claro, deve abandonar o uso da carne. Caso ele não pretendesse que lhe dessem ouvido a mensagem, homens como vós, empenhais na mais solene e importante obra já confiada aos seres humanos, precisam dar atenção especial ao homem. Aqui novamente ela lança o quê? Um outro apelo. E quanto ao cuidado com os pobres, ela fala assim: havíamos de ser levados a relacionar-nos com as massas. Se a reforma de saúde lhe for ensinada em sua modalidade mais extrema, resultará dano. Pedimos que abandone o uso da carne, do chá, café. Isso está bem. Alguns, porém, dizem que leite também deve ser abandonado. Este é um assunto que deve ser tratado com cuidado. Há famílias pobres cujo regime consiste de pão e leite. E caso consiga obter um pouco de fruta, todo alimento, carne, deve ser abandonado. Mas verduras devem se tornar saborosas com um pouco de leite, ou nada, ou algo equivalente. Aquilo que a gente colocou sobre a questão dos extremos. Como é que trataria agora os casos das pessoas pobres? Aí disse, não, essas pessoas que são extremamente pobres, elas podem usar alguns produtos derivados, leite, ovos. A gente não pode ir aos extremos nesse sentido. Isso em 1904. Mas a carne deveria ser banida. Obrigado. A bênção para o remanescente, manuscrito 71, 1908, é para o bem deles próprios. E o Senhor aconselha o irmão Francisco, o irmão Tiago. Quem, irmãos, o Senhor aconselha? A igreja remanescente a rejeitar o uso de alimentos carnes, chá, café e outros alimentos nocivos. Há quantidade de outras coisas de que nós podemos nos alimentar, dos quais são benéficos e boas. Para quem foi o conselho? Foi individual ou para a igreja, irmãos? Para a igreja. É para o bem deles que o Senhor aconselha a igreja remanescente. E a igreja remanescente é como, irmão? É carnívora ou vegetariana? É uma igreja vegetariana. O que a gente quer de uma igreja que come carne, irmãos? Caçar o quê? O indivíduo não comia carne, agora vai estar num lugar que vai estar associada com pessoas que comem e até defendem de maneira livre a prática. Era fiel aos princípios do vestuário. Agora vai ter que ser convigente com aquela situação. O que a gente vai fazer num lugar desse? Vai defender que num lugar desse a igreja remanescente, quando a profecia fala que a igreja remanescente foi aconselhada a rejeitar essas coisas? Não foi só o café, chá, bebidas alcoólicas, alimentos nocivos e principalmente a carne. E a igreja remanescente é aquela que pratica os princípios, aquela que vive os princípios. Esse é o remanescente. Apelo a um reavivamento. 1909, nossos hospitais, nossas igrejas podem alcançar norma mais elevada e mais santa, é o que ela buscava. A reforma de saúde deve ser ensinada e praticada pelo nosso povo. Não é só ensinada, não, ensinada e praticada pelo nosso povo. O Senhor está chamando para um reavivamento dos princípios da reforma de saúde
os adventistas do sétimo dia têm uma obra especial a fazer como mensageiros, que devem trabalhar pela mente e o corpo dos homens. Estão preocupados de encher a igreja de gente, não estão cuidando do corpo das pessoas, não estão cuidando da saúde, estão fazendo uma obra pela metade. Ellen White declarou: não estabelecemos nenhuma regra. Por que os adventistas estabeleceram quanto às carnes imundas, quando ela disse que não estabeleceram nenhuma regra? Diga não ao porco. Livro Mensageiro do Senhor, página 156. Eu coloquei a página aqui. Está escrito assim: a visão da reforma de saúde em 6 de junho de 1863 revelou grande e ampla quantidade de princípios de saúde. Em 1869, Ellen White publicou pela primeira vez essa visão, um capítulo de 50 páginas intitulado Saúde, no volume 4 do livro Dons Espirituais, com referência à carne de porco. Ela disse: jamais foi propósito de Deus que a carne suína servisse de alimento sob qualquer circunstância. É um texto forte, não é, irmãos? É. Mas cadê o texto falando que é para fazer prova de comunhão? Agora, por que nós não temos um texto falando que é para fazer prova de comunhão? Nós não vamos fazer? Nós não vamos tomar uma atitude mais firme nessa questão? E foi com base nisso que eles tomaram um posicionamento firme e fizeram a prova de comunhão. E quando a gente pega os outros textos que são claros e fortes no espírito de profecia para embasar, somos criticados. Eles falam: não, mas isso aqui não tem embasamento, não está dizendo isso. E quando a gente pede a eles, eles também não podem apresentar. Ciência do Bom Viver ou Conviver, página 314, diz assim: imundo vos será, não comereis da carne deste, não tocareis no seu cadáver. Deuteronômio 14:8. Esta ordem foi dada porque a carne de porco é imprópria para a alimentação. Os porcos são limpadores públicos, e este é o único emprego que lhe foi destinado. Nunca, sob nenhuma circunstância, devia a sua carne ser ingerida por criaturas humanas. Mas não foi essa mensagem que nós vimos em 1850, a princípio, nem em 1858, mas no tempo certo veio o que, irmão? A mensagem para o lugar certo, para a época certa. Que agora o povo já se encontrava preparado. O porco, se bem que é um dos mais comuns artigos de alimentação, é um dos mais prejudiciais, Deus, porém, nunca destinou o porco para ser comido sob qualquer circunstância. Se a gente não pegar isso aqui dentro do princípio da progressividade, a gente vai entender que há uma série de contradição entre esses pioneiros, entre esses fundadores. Por isso que é importante a gente entender a cronologia dos acontecimentos, de como que se deu a consolidação do entendimento desses princípios. Mesmo assim, nunca recomendou estabelecer regra contra o consumo do porco. Testemunho Seleto, volume 3, página 359, ela escreveu: Ellen White declarou: não estabelecemos regra alguma para ser seguida no regime alimentar, mas dizemos que nos países onde são comuns frutos e cereais e nozes, alimentos carnes não constituem um alimento apropriados para o povo de Deus. E aqui no Mensageiro do Senhor, página 106, diz assim: Ellen White jamais mudou o seu parecer sobre a questão do consumo da carne de porco como prova de comunhão. Ela morreu e não fez essa questão como prova de comunhão, apesar de ter condenado o seu uso. Isso aqui não foi os reformistas que escreveu, são os teólogos, os PhD. O PhD Ernest Douglas, que foi fideicomissário dos escritos dela, que afirmou isso aqui. Ellen White jamais mudou seu parecer sobre a questão do consumo da carne de porco como prova de comunhão, ainda que enfatizasse em seus escritos que Deus declarava que o porco, alimento imundo, devido à sua natureza doentia. Se você é tanto leitor da Bíblia como praticante da Bíblia, deve entender, ao examinar as Escrituras, que a carne suína foi proibida por Jesus Cristo enquanto esteve na nuvem. Isso não constitui uma prova de comunhão. A base para estabelecer provas
Em que os adventistas se basearam para proibir a carne de porco? Em que os adventistas se basearam para dar um passo à frente? Carta 59 está em Conselho sobre o Regime Alimentar, 494, diz assim: refiro-me outra vez à questão do regime. Não devemos fazer agora como nós estamos a fazer no passado, quanto ao comer carne. Esta tem sido sempre uma maldição à família humana. O que ela falou, irmão, a respeito da carne em geral? Aqui não é só carne de porco, não, carne em geral. Frango é carne? É carne. Peixe é carne? É carne. O boi é carne? É carne. Ela disse assim: não devemos fazer agora como nos arriscamos a fazer no passado. Até carne de porco comia. Por quê, irmãos? Porque agora a situação havia mudado. A carne nunca foi o melhor. Não está falando de porco. A carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora, no tempo presente, é todavia deplorável, objetável, visto as doenças dos animais estarem crescendo com tanta rapidez. 1905, eu tenho ciência do ver o original em inglês. 1905 ela falou agora, tempo presente. Deve ser o que, irmãos? Objetável. E aqui entra o peixe também. Ela fala do peixe nessa época, nesse mesmo ano. Quanto aos que conhecem a verdade, tomarão atitude ao lado dos princípios corretos para o tempo e a eternidade. Quando serão fiéis aos princípios da reforma de saúde? Quando aprenderão que é perigoso usar alimentos carnes? É o que, irmãos? Perigoso usar o que? Carne. Usar cocaína é perigoso, irmãos? É. Usar veneno é perigoso, irmãos? É. Comer carne também é perigoso. Tão perigoso quanto atravessar o farol vermelho de olhos fechados. Estou instruído a dizer que se há algum tempo foi seguro comer carne, não é o que, irmãos? Agora. Quando é isso agora? 1902. Se não é seguro, o que a gente vai fazer, irmãos? Temos desculpa nesse sentido? Tantos textos claros, tantas verdades, já era motivo suficiente para eles tomarem um passo à frente daquilo que eles já viviam. Mas não. Hoje podemos acrescentar. Mente, caráter e personalidade diz assim: e por causa do pecado do homem, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Romanos 8, 22. O sofrimento e a morte foram assim impostos não somente ao gênero humano, mas também aos animais. Certamente, pois o homem toca e procura aliviar o peso do sofrimento que sua transgressão acarretara as criaturas de Deus em vez de aumentá-lo. Cabe aos filhos de Deus aliviar o gemido ou agravá-lo consumindo animais. É uma crueldade, mas a prática de comermos carne. Alguém tem que morrer para nós nos alimentarmos. Se um dia já foi, esse tempo já não é mais. É uma verdade presente. Por isso que a nossa igreja ela tomou uma posição firme nesse sentido. Não é invenção de um grupo de velhinhos lá, que lá em 1925 se levantou e criou esse negócio na cabeça dele. Não! Foi pautado no está escrito. Mas irmão disse: não, mas não é a Bíblia a nossa regra de fé? Por que você cita tanto Ellen White? É verdade, a nossa regra de fé é a Bíblia. Mas a Bíblia aponta para onde, meus irmãos? O Espírito de profecia aponta para a Bíblia, e a Bíblia aponta para o Espírito de profecia. A lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme essas palavras, jamais verão a alva. E o testemunho é o Espírito de profecia. Diz assim: Deus está guiando o seu povo, não os poucos, separados individuais, aqui ou acolá, um crendo uma coisa de uma forma diferente. Os anjos de Deus estão fazendo uma obra que lhes foi designada. O terceiro anjo está conduzindo e purificando um povo, o qual se moverá em união com ele. Alguns vão adiante dos anjos que estão dirigindo o povo, mas acabam tendo de rever cada passo e timidamente não seguir mais rápido
porque os anjos dirigem. Quem está guiando a obra, irmãos? Os anjos. Quando que veio essa mensagem? Depois de 1888. A gente vê uma nova ênfase. O anjo de Apocalipse 18 se unindo ali com grande voz ao terceiro na proclamação da mensagem. E a gente vê que é os anjos que vai dando um novo pano de fundo a essas questões. No início, a gente vê que não era cabível, mas depois a gente já vê se encaixando determinadas coisas em certos contextos. E diz assim: a providência tem estado a guiar o povo de Deus para longe dos hábitos extravagantes do mundo, para longe dos apetites e paixões, a fim de que ocupem o seu lugar na plataforma da renúncia, da temperança em todas as coisas. O povo a qual está Deus guiando será peculiar, não se assemelhará ao mundo, mas se seguirem a orientação divina, executarão os seus desígnios, cumprimentarão a sua vontade, a dele, e Cristo habitará no seu coração. Nós temos que sujeitar àquilo que Deus idealizou. Tem sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original, em que os homens subsistem com os produtos da terra. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus. Ao criar o homem, devem ser vistas as maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. E aqui nós já vimos os meios convertidos. Somos adventistas do sétimo dia e desse nome nunca devemos nos vergonhar. Cumpre-nos como um povo tomar firme a posição ao lado da verdade e da justiça. Tem-me sido apresentado com clareza que o povo de Deus deve tomar firme posição contra o que, irmãos? Contra o alimento escravo. E tomar firme posição é deixar todo mundo à vontade? Claro que não. Arrependei-vos, pois, e converteis para que sejais apagados os vossos pecados. E venham os tempos do refrigério, o qual convém que o céu o contenha, até os tempos de restauração de tudo. Ou seja, nós vivemos numa época de reforma, em que nós temos que restaurar as verdades perdidas antes que Jesus venha. E os discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas e mestre que Elias veio primeiro? E Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, versículos 10. No tempo do fim, toda a instituição divina deve ser o que, irmãos? Deve ser restaurada. Aqui entra os princípios perdidos. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas, o uso prejudicial daquilo que é saudável. À medida que nos aproximamos do fim do tempo, cumpre nos erguermos cada vez mais alto o quanto à questão da reforma de saúde e da temperança, apresentando de maneira positiva e decidida. O verdadeiro jejum que deve ser recomendado a todos é a abstinência de qualquer espécie de alimentos e uso apropriado de alimentos saudáveis simples. Deus proveu de abundância aos homens, precisam pensar menos no que comer e beber em matéria de alimento temporal, e muito mais em relação ao alimento do céu, que dará toda a vitalidade de toda a experiência. E eu quero deixar com vocês esse texto. Se depois de tanta luz que lhe foi dada, os filhos de Deus ainda se mantiverem em hábitos errôneos, crescentes com apetite, recusando reformar-se, sofrerão fatalmente as consequências da transgressão. Se pressuporem satisfazer o apetite pervertido, seja a que preço for, Deus não lhe salvará miraculosamente daquilo que é o resultado de sua
condescendência, e tormentos jazereis, e em tormentos jazereis. Prezados irmãos, existe uma classe numerosa que rejeitará qualquer movimento de reforma. Uma classe numerosa, por mais razoável que seja, se faz o que, irmãos? Se porventura impõe restrição ao seu apetite. Eles consultam o paladar ao invés da razão das leis da saúde. Dessa classe, todos os que se deixam brilhar abatidos dos costumes e defendem uma reforma sofrerão oposição e serão considerados radicais, por mais coerentes que seja o seu modo de proceder. Ninguém deve, porém, permitir que a oposição, o ridículo, o afaste da obra de reforma, ou levem a considerá-la levianamente. Como que seriam considerados, irmãos? Os reformistas, radicais, extremistas, mas isso já estava profetizado. Não é assim? Como é que eles nos chamam? Os magricelos, reformistas, os radicais, mas aqui nos fala de uma classe numerosa que rejeitaria. Prezados irmãos, o material vai ser disponibilizado por irmão Tiago. Vocês terão a oportunidade de consultar com mais calma, ler pelos vossos celulares. Eu vou liberar o PowerPoint, mas eu quero finalizar com isso aqui. Esse foi o Agedemos, ele foi presidente da Conferência Geral de 1901 a 1922. Quando foi em 1908, de 1908 a 1909, a irmã White, ela queria fazer dessa questão uma prova de comunhão. E eu tenho um documento que fala isso, eu tenho um manuscrito original. A irmã White, ela apelou para que em Washington se fizesse um voto de temperança e os pastores assinassem aquele voto. Depois que os pastores colocassem em prática aquele voto, esse voto deveria se estender e ser direcionado ao rebanho, ao povo, como no geral. O Denius, na época, ele se opôs e ele começou a colocar uma série de pretextos. Diante das alegações que ele colocou, das desculpas que ele apresentou, a irmã White, ele falou: olha, irmã White, não tem condição. Tem o caso lá da Rússia, tem o caso lá de tal lugar, tem situações aqui mesmo, em Washington. Se nós fizermos dessa questão uma prova de comunhão, vai acontecer isso e isso no nosso meio. E aí a irmã White virou para eles na conferência geral e falou: irmãos, nós não podemos fazer da carne prova de comunhão. Quais razões, irmãos? O povo precisava ser preparado, o povo precisava ser educado, ser orientado nessa questão. Não tinha preparo nenhum. E olha quanto tempo que já me fazia, que a luz da mensagem tinha vindo, ela lutando para que o povo aceitasse. Em 1902, está aqui nesse livro, ela fala que Deus daria sabedoria para que alimentos fossem preparados, e o povo estava como? O povo estava estagnado. O povo parou no tempo, o povo não evoluiu na mensagem. E dentro dessas circunstâncias ela falou: não devemos fazer prova de comunhão. Mas isso não significava necessariamente que nunca seria. E quando você lê o manuscrito completo, que é 11 páginas, e não apenas 4 linhas, a conclusão final que você tem é outra totalmente diferente, totalmente clara a respeito dessa questão. Recomendo a vocês que leiam Testemunho para a Igreja, volume 9, Testemunho para a Igreja, volume 8, que trata a respeito dessas questões, e vocês vão entender melhor, porque lá está o manuscrito completo. Aqui só tem 4 linhas, mas lá vocês vão encontrar o manuscrito inteiro a respeito dessas questões. Então, diante disso, se o presidente tivesse sido firme e não tivesse objetado, ela teria colocado em circulação o voto. Ali mesmo, muitos ministros teriam aceitado e a situação da igreja adventista seria outra. Os nossos pioneiros não precisariam ter dado um passo como deram nessa questão, porque já era uma posição definida. Espero ter esclarecido os irmãos de alguma forma. Peço perdão pelo delongamento, a extensão da mensagem. Não deu para apresentar tudo, é um assunto extenso, denso, completo. Dá para ver que a questão não é tão simples assim como as pessoas colocam, mas façam as vossas próprias pesquisas, estudem por vocês mesmos. Não sou obrigado a acreditar naquilo que eu apresentei a vocês, e que nós possamos crescer e evoluir no conhecimento na causa de Jesus Cristo. Amém.